Bem, nós vamos começar hoje com as texturas, como eu tinha dito anteriormente para você. Antes de tudo, nós vamos começar a colocar um plano aqui embaixo, para nós termos a possibilidade de trabalhar com contrastes, e vamos colocar uma HDR. Então, para colocar esse cursor no centro dos eixos aqui, X, Y, Z, nós vamos clicar em Shift C. Shift C coloca o cursor no centro de todos os eixos. Antes eu vou ligar o Screencast Key, que está desligado. Vou voltar para o modo de câmera, N para voltar, essa tab aí, e vamos começar. Então aqui com o cursor nesse local, Shift A, Mesh, um plano. O plano está aqui, você pode ver, ele está destacado, e eu vou aumentar ele S10. É o suficiente. Se você comparar, por exemplo, com a forma como ele está colocado aqui, que é esse plano aqui que tem essa textura de estopa. Então, eu vou com ele para o modo de edição, botão direito, subdivide. Eu vou querer umas 20 subdivisões, porque eu quero fazer ele ficar irregular. Então, eu venho aqui em Mesh, Transform, Randomize. Posso aceitar esse ponto 01 ou posso diminuir conforme você acha que seja conveniente. Eu volto para o modo Objeto, Shade Smooth, não é suficiente para deixar ele suavizado. Vou em Modificadores, Add Modifier, Subdivision Surface. Ele está com o nível 1, posso colocar em nível 2. O nível 1 está suficiente por enquanto, pelo menos. Então, eu tenho aqui uma superfície sobre a qual pode ficar a bota e ele nos dá a possibilidade de a gente ter um pouco mais de contraste, um pouco mais de definição. Por quê? Eu quero vir aqui e, se você observar bem, eu vou ter mais condições de trabalhar com as texturas de uma forma mais próxima do resultado final que eu queira. Então, agora, eu vou aqui em World. Aqui, no 291 Color, é onde eu vou buscar a textura para eu fazer o meio ambiente. Você pode ver que tem esse pink horroroso aqui, e ele está denunciando que eu não tenho nenhuma imagem para ser colocada aqui. Como eu já disse antes para você, eu já indiquei que você entre nesse site, HDR Heaven, tá? E que você faça o download de imagens HDR, porque ele é free e ele não exige absolutamente nenhum envolvimento seu, além de você poder fazer o download, tá? Então aqui, estando aqui, você pode vir aqui, HDR, e você pode escolher a qual você queira para você colocar no seu projeto. Aliás, você pode escolher várias delas. Pode olhar as categorias aqui que são divididas. Aqui também você pode vir em Texture Heaven, que nós vamos precisar de textura de madeira, textura de telhado, etc. e tal. E aqui também você pode vir e escolher várias texturas, tá? Então, eu já fiz o download de texturas para o meu projeto e você escolhe o qual você queira. Então, aqui nós estamos com esse pink, porque nós não temos ainda uma textura HDR aqui. Então, aqui em Open, você escolhe. Eu tenho aqui uma possibilidade, eu guardo um pouquinho e você pode ver que ele está já com um fundo adequado. Agora eu vou arrumar como é que isso funciona, em Shading, arrumo aqui, coloco no modo de câmera, mudo para o Word, aqui eu tenho os nós necessários para eu trabalhar com isso aqui, mas eu posso ainda acrescentar, para eu movimentar essa imagem aqui no Shading, Ctrl T, que eu coloco esses dois itens aqui. Então, a coordenada de textura Generated e o Mapping, o mapeamento, eu vou observar a rotação. Então, vamos supor que eu esteja satisfeita assim, mas eu posso voltar depois e fazer algumas mudanças aqui.
Por que eu quero isso? Porque eu vou começar a pôr texturas e eu quero ver já como que essas texturas reagem já com essa iluminação. E eu posso querer acrescentar luz do próprio Blender ou não, só ficar com a iluminação daqui. Porque inclusive aqui eu posso regular a força desta imagem aqui HDR. High Dynamic Range. Então vamos supor que eu esteja satisfeito com isso desse jeito e eu vou voltar para Layout. E eu vou começar a tentar colocar algumas texturas agora baseado nessa iluminação. Depois nada impede que eu fique fazendo mudanças. Vamos começar pela chaminé, que é pequenininha, e vamos lá de novo, voltar para Shading, e aqui eu clicando em Slash, eu vou salientar, deixar ela destacada. Volto aqui para Objeto, e eu coloco uma nova textura aqui, tá? Então eu tenho o básico, Principal BSDF, o básico aqui. Eu posso querer, por exemplo, fazer ela parecer metálica e diminuir o specular. Quanto mais eu diminuo... Opa, não é specular. Diminuir o ruggedness. Quanto mais eu deixo ela sem o ruggedness, mais brilhante, mais reflexiva ela vai ficar, tá? E eu posso acrescentar aqui também um nó. Por exemplo, o nó de textura, o noise. Vamos usar só o noise, você pode experimentar outros depois. E esse noise eu quero ligar aqui em normal. Então eu quero que o normal apresente essa variação aqui de iluminação, tá? Só que eu quero essa cor um pouco mais alaranjada, que nem tá aparecendo ali na imagem original que eu dei como referência para você, tá? Eu posso diminuir essa escala, por exemplo, colocar em 50 ou 100, fazer ela ficar bem pequenininha, ou até 200, depende muito do seu gosto. Não se esqueça que isso aqui é uma posição cartoon, tá? Não é uma coisa assim, buscando um realismo especificamente. Shift A, um bump, que eu posso tentar aumentar a variação de altura desse objeto aqui. Só que em vez de normal, eu vou querer que ele coloque em height, altura. E se você observar bem, deu algum destaque aqui, ó, com relação a essa parte que anteriormente, se eu clicar aqui e clicar em M, por exemplo, eu eliminei o nó bump daqui. Se eu clicar em M de novo, eu volto e eu coloco o nó bump. E aqui eu posso regular a distância, força, eu posso fazer uma série de coisas, tá? Eu vou deixar assim mesmo, pensando e reforçando a ideia, inclusive, de que isso é uma ideia cartoon, um projeto cartoon. Eu posso mexer aqui no ruggedness, tentando fazer algumas mudanças. Para mim, eu estou satisfeita com o que está aqui. E podemos tentar esse clear coat, que ele faz alguma diferencinha no resultado. Ele torna um pouco mais metálico, ele dá um ar um pouco mais reflexivo para o chaminé. Você pode ver que aqui ele formou uma variação que antes não tinha. Olha só, sem o clear coat e com o clear coat, tá? Então aí fica a seu gosto o que você quer deixar aparecer no seu projeto. Voltando para o modo layout, eu já tenho aqui e posso ficar satisfeita ou não. Aí eu posso fazer variações com outros nodes, em vez de o noise, pode tentar o Musgrave, Voronoi e etc e tal. Outra coisa simplesinha de você colocar textura, por exemplo, é esse aqui, que você pode escolher um tecido. Então vamos lá. Voltando para material, ele não tem material nenhum, a gente pode tentar colocar material aqui, tá? E buscar um tecido que faça jus à questão do cadarço. Vamos ver. Vamos para Shading, Slash, aqui o material do cadarço está aqui. Lembra que no último vídeo eu deixei só meia curva, tá? Então ele tá assim. E aqui um material de tecido. Vamos ver. Vamos tentar esse material aqui. Ele está aqui, tá? Não tá grandes coisas.
mas tudo bem, é o suficiente para o que nós queremos agora. Não se esqueça que esse material ainda está em curva, você pode transformar isso aqui em mesh. Mas de qualquer forma a gente tem esse material, você pode mudar depois e deixar outra cor. E assim por diante. Eu vou continuar fazendo colocação de outras texturas, mostrando para você, voltando para o shading. E aqui, por exemplo, alguém fez uma sugestão e eu achei interessante que a gente deixasse essa bota um pouco mais enrugada do que ela está. Então, se eu vier aqui, por modo de edição, posso clicar em 3 para selecionar faces e selecionar algumas partes aqui, opa, Ctrl Z. Experimentar o que acontece quando eu coloco, por exemplo, Transform, Randomize. Voltar para o modo de objeto e veja que eu consigo fazer algumas variações interessantes. Se você gostar de ter uma bota mais cheia de variações para você dizer que ela está velha ou coisas que tais, eu acho interessante. Foi uma sugestão de uma pessoa e eu gostei dela, tá? Então, agora a gente pode ir com isso aqui para Shading, / para voltar a tela destacada aqui. Aqui nós temos já o material inicial e aqui a gente pode procurar o couro. Eu tenho esse aqui bem acabado, eu acho que esse aqui eu tirei no texture.com, mas você acha bastante possibilidades no Pixabay. Então, trazer ele para cá, colocar aqui em Base Color e você tem alguma possibilidade aqui. Só que atrás não vai aparecer, então não é uma grande preocupação que você deva ter. No entanto, se você colocar aqui no modo de edição, selecionar tudo e procurar o V-Editor, você vai ver possibilidade de você manipular isso, a SX, por exemplo, ou você pode usar o Unwrap. Vocês podem tentar fazer um Unwrap, que ele acabou mostrando esse tipo de coisa, volta para ver se está legal ou não, acho que perdeu um monte de possibilidades aqui. Tentar novamente Smart UV Project, que são outras possibilidades, mas ele está fazendo algumas definições inadequadas aqui. Talvez o Cylinder Project seja o menos pior, tá? Agora, você tem também aquela alternativa que eu já disse para você. Você vem aqui, disse para você em outros vídeos, né? Você vem aqui, seleciona esse, Ctrl T, em vez de UV, então você não vai usar mais essa parte aqui, você procura ligar o mapping, a textura coordenada ao mapping como Generated, isto é, você deixa por incumbência do Blender fazer essa colocação para você. Vem aqui em Box, tá? E pessoalmente eu acho a melhor coisa essa opção aqui, nesse caso aqui do Blender, tá? E tem outro detalhe, aqui embaixo eu vou separar e fazer um segundo material para colocar aqui. Eu volto aqui, coloco mais um material, um novo material, vou para o modo de edição, seleciono aqui, Ctrl mais, e agora eu tenho um novo material, e eu posso escolher uma cor escura, por exemplo, e aplicar. Você pode ver que já mudou aqui. E eu posso colocar, por exemplo, um Noise, Shift A, textura, ou Misgrave, ou Magic, ou Voronoi Wave. Eu vou colocar o Noise, que o Noise geralmente é adequado. Base Color, você está vendo que ele está fazendo um colorido aqui interessante. Acho que eu vou mudar aqui para normal. Eu vou deixar a Base Color dessa cor aqui que nós colocamos inicialmente. Shift A, Bump, aqui. E eu vou aumentar aqui para 100.000, por exemplo.
Acho que é muito pouco ainda, 200.000. E vou diminuir a força aqui para ponto 1, por exemplo. Também é pouco. Ponto 2, tá um pouquinho mais crespo. Ok. E eu posso deixar isso aqui um pouquinho mais preto. Agora voltando para layout. O resultado que eu tenho, por enquanto, é esse. E a gente continua nos próximos vídeos a trabalhar um pouco mais com texturas. Até o próximo vídeo, então.